Boa noite, aqui é o professor Cláudio. Então hoje vamos falar sobre sais e reações de neutralização, referente à semana 31. Então vamos falar sobre a definição dos óxidos, a fórmula geral dos óxidos, os óxidos básicos, óxidos ácidos ou anidros, os óxidos anfóteros, óxidos indiferentes ou neutros, óxidos duplos, mistos ou salinos, os peróxidos e os óxidos importantes, tá ok? Usados no nosso dia a dia. Então, a definição de óxidos. Óxidos, o que são óxidos? São compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Exemplo, o H2O, tá? CO2, o Fe2O3, o SO2, o P2O5, entre outros óxidos. Dentre eles, dentre os elementos que compõem os óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ou ainda, os óxidos são compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor, Apenas os compostos oxigenados do flúor, como por exemplo o OF2 e o E2OF, não são considerados óxidos, mas sim fluoretos de óxidos, pois, como já vimos, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, nesse caso, para ser considerado como óxido, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? A fórmula geral dos óxidos, Então, considerando o elemento químico E, de fórmula de número de oxidação mais E, e lembrando que o oxigênio tem número de oxidação menos 2, então nós temos aqui, nesse caso, a combinação de E com oxigênio vai ficar quanto? Então, o número de oxidação do E vale mais E, o número de oxidação do oxigênio vale menos 2. Então, o número de oxidação do elemento E vira índice de quem? Do oxigênio. E o número de oxidação do oxigênio vira índice do elemento E, que representa o metal nesse caso. Então, nesse caso, nós vamos ter o que? A formação do composto E2OZ. Exemplo aqui, ó. Então, no caso, o sódio. Quando eu combino o sódio, cujo número de oxidação dele é mais 1, com o oxigênio, cujo número de oxidação é menos 2, vai me dar o composto que... Então, o NOx do oxigênio vira índice do sódio, com valor positivo, E o NOx e o número de oxidação do sódio, que é mais 1, vira índice do oxigênio, Então, formando o composto Na2O. A mesma coisa o alumínio no oxigênio. Então, alumínio mais 3, quando combina com oxigênio menos 2, forma o composto Al2O3, Sendo possível, devemos simplificar os índices. É o exemplo aqui quando eu combino o cálcio, cujo NOx é mais 2, e o oxigênio, cujo NOx é menos 2. Então, eu vou ter aqui a formação do composto Ca2O2, onde eu posso simplificar os dois índices por 2, que no caso vai ficar 1 e 1, gerando o composto CaO. A mesma coisa vale quando eu combino o enxofre, que vale mais 6, cujo o NOx é mais 6, e o oxigênio, cujo NOx é menos 6. Então, o que vai acontecer? Vai formar o composto S2O6, Então, só que nesse caso eu posso simplificar o 2 e o 6 por 2. O 2 e o 6 pode simplificar por 2. Então, forma o composto SO3, tá? Então, os óxidos básicos são óxidos que reagem com a água produzindo uma base ou reagem com o ácido produzindo sal e água, Então, nós temos aqui o Na2O reagindo com a água, forma, no caso, uma base, ou quando reage, no caso, com ácido, forma o quê? Forma um sal, e água, Então, no caso, o Na2O, quando reage com ácido, nesse caso, com HCl, que é um sal, que é um ácido forte, forma, no caso, 2 mols de NaCl, que é um sal, e água, Os óxidos bases são formados por metais com números de oxidação baixos, mais 1, mais 2 ou mais 3, são compostos sólidos iônicos que encerram o ânion oxigênio, menos 2, e apresentam pontos de fusão e de ebulição elevados, Os óxidos dos metais alcalinos
e dos alcalinos terrosos, que representam a família A e 2A respectivamente, reagem com a água, né? Olha lá, os óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos reagem com a água. Os demais óxidos básicos são pouco solúveis em água. A nomenclatura dos óxidos básicos, né? Então nós temos aqui, quando o elemento forma apenas um óxido, dizemos que é o nome, o óxido D e o nome do elemento. Exemplo aqui, ó, Na2O é o óxido de sódio, né? E o CaO, óxido de cálcio, né? Quando o elemento forma dois óxidos, dizemos o que? É o óxido, o nome do elemento. Aí a terminação ico representa o quê? Quando o elemento tem um NOx maior, então no caso terminação ico, e quando o elemento tem um NOx menor, terminação oso. Exemplo aqui, ó, o Fe2O3, no caso o número de oxidação do ferro nessa molécula vale o que? Mais 3. Então no FeO, o número de oxidação do ferro vale mais 2. Então, como o primeiro tem um número de oxidação maior, a terminação é ico. Então, o primeiro, o Fe2O3, o nome do óxido vai ser o que? Óxido férrico. E o segundo vai ser o que? O FeO, cujo NOx do ferro é mais 2, é óxido ferroso. A mesma coisa vale para o cobre ali. CuO, o NOx do cobre, no caso, nessa molécula vale mais 2. E o NOx do cobre no Cu2O vale mais 1. Tá? O número de oxidação do cobre no Cu2O vale mais 1. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? O nome do primeiro composto como? É o óxido cúprico, por causa que o cobre tem um NOx maior, né? Depois o outro é o óxido cuproso, né? Que tem um NOx, cujo NOx do cobre é menor, né? Vale mais 1. Então, quando o elemento forma dois ou mais óxidos, podemos indicar o número de oxidação do elemento por um algarismo romano também. No caso ali, né, o óxido Fe2O3 podemos denominar de óxido de ferro 3, né, e o FeO, óxido de ferro 2. Então, o número 3 e 2 em romano representa o NOx do ferro. A mesma coisa vale para o cobre, CuO, óxido de ferro cobre 2, e Cu2O, óxido de ferro, óxido de cobre 1. Tá? Quando o elemento forma dois ou mais óxidos, podemos ainda indicar o número de oxidação, o número de átomos de oxigênio e o número de átomos do elemento com o auxílio dos prefixos mono, di e tri, etc. Frequentemente, né, o prefixo mono é omitido, né? Então, aqui, então, mono, di e tri, o óxido de mono, di, tri e o nome do elemento. Exemplo aqui, ó, Fe2O3 seria o trióxido de ferro, né? Ou o FeO, que é o monóxido de monoferro, né? Ou o CuO, que é o monóxido de monocobre, né? O Cu2O, que é o monóxido de cobre, né? Já os óxidos ácidos ou anidros são óxidos que reagem com a água produzindo um ácido ou reagem com uma base produzindo sal e água. Exemplo, SO3 reagindo com a água forma um ácido sulfúrico. O SO3 reagindo com 2 mols de NaOH, que é uma base, forma um sal, que é o sulfato de sódio, mais água. Os óxidos ácidos ou são formados por não metais, e nesse caso são compostos geralmente gasosos, ou por metais com números de oxidação elevados, como por exemplo o CrO3, que é o óxido crômico, o MnO3 e o Mn2O7, né? Entre outros. Então, quando eu reajo lá, o CrO3 com a água, forma no caso um ácido, e quando eu reajo o mesmo óxido com, no caso, uma base, eu formo um sal mais água, né? Nomenclatura dos óxidos ácidos. Então, é anidro, o nome do elemento. Aí você tem lá, terminação ico ou oso, dependendo do que? No NOx do elemento, né? Quando o elemento tem NOx, tem um NOx maior, terminação ico, e NOx menor, terminação oso. Exemplo, SiO3 é o anidrido sulfúrico, cujo NOx do oxigênio nesse caso é mais 6. O SO2 é o anidrido sulfuroso, porque o NOx do enxofre nesse caso vale mais 4, né? O Ne2O5
é o anidrido nítrico, porque o NOx do nitrogênio nesse caso vale mais 5, e o N2O3 é o anidrido nitroso, porque o NOx do nitrogênio nesse caso vale mais 3, né? Quando o elemento forma apenas um anidrido, usa-se a denominação ICO, né? Exemplo aqui, o anidrido carbônico ou o anidrido bórico, que é o B2O5, B2O3. Observe que os nomes dos anidridos acompanham os nomes dos ácidos correspondentes, né? Então, você tem aqui, ó, então, é o ácido sulfúrico, olha lá, né? O que é o anidrido sulfúrico? É o ácido sulfúrico subtraído de uma molécula de água. Anidrido significa ausência de água na molécula, né? Então, quando subtrai uma molécula de água da molécula de ácido nítrico, eu obtenho o quê? Um anidrido sulfúrico, né? No caso dos anidridos, podemos também usar as nomenclaturas gerais citadas anteriormente. O SO3 é o óxido de enxofre 4 ou trióxido de monoenxofre. O SO2 é o óxido de enxofre 4 ou trióxido de monoenxofre. A nomenclatura dos óxidos ácidos, né? Aqui tem algumas observações. Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água, chamada água hidratação crescente, produzindo ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico, que é o P2O5. Quando reage com uma molécula de água, forma 2 mols de HPO3, que é o ácido metafosfórico. O P2O5, quando reage com 2 moléculas de água, forma o H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. E o P2O5, né, que é o ácido anidrido fosfórico, quando reage com 3 moléculas de água, forma 2 mols de H3PO4, que é o ácido ortofosfórico, né? Então, existe uma hidratação crescente, né? Alguns anidridos reagem com a água, produzindo 2 ácidos diferentes. Por esse motivo, são chamados de anidridos duplos ou mistos. É o caso do anidrido nitroso. É o caso do anidrido nitroso nítrico. Quando reage com a água, forma, no caso, que 2 ácidos diferentes, né? Então, 2 mols de anidrido nitroso, quando reage com a água, forma o HNO3, HNO2 e o HNO3, que é o ácido nítrico e o ácido nitroso, tá? Então, os óxidos anfóteros, os óxidos anfóteros podem se comportar ora como um óxido básico, ora como um óxido ácido, apresentando um caráter intermediário entre os dois ácidos, entre os dois óxidos ácidos e o dos, então, apresentando um caráter intermediário entre o dos óxidos ácidos e o dos óxidos básicos. Os óxidos anfóteros só reagem com outra substância de caráter químico pronunciado, ou ácido forte ou base forte. É, por exemplo, o que acontece com o óxido de zinco, né? Olha lá, o óxido de zinco é um óxido básico, quando reage com o ácido forte, que é o HCl, forma o cloreto de zinco mais água, né? Então, quando ele reage com uma base forte, que é o NaOH no caso ali, ele forma o zincato de sódio mais água, né? Ok? Então, os óxidos anfóteros, outro caso importante do dióxido anfótero é o Al2O3, quando reage com ácido sulfúrico, que é um ácido forte, forma um sulfato de alumínio mais 3 moléculas de água. Quando reage com uma base forte, que é o NaOH, forma, no caso, o aluminato de sódio mais água, né? Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos, iônicos, insolúveis na água e formados ou por metais, né? O exemplo do ZNO, Al2O3, SNO e SNO2 e PbO e PbO2, ou por semimetais, que é o caso do As2O3 e o As2O5, o Sb2O3 e o Sb2O5. A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos, né? Exemplo aqui, o caso do ZNO, óxido de zinco, o ZNO2, óxido estânico ou óxido estânio 4, ou dióxido de monoestânio. O SNO é o óxido estanoso ou óxido
de estanho 2 ou monóxido de monoestanho, né? Os óxidos anfóteros ainda, né? Quando o metal forma vários óxidos, é interessante notar que o caráter do óxido passa gradativamente de básico para anfótero e depois de ácido à medida que o NOx do metal vai crescendo, né? Então nós temos aqui o exemplo do óxido básico, que é o CRO, cujo NOx do cromo é mais 2. Quando ele passa para mais 3, nós temos o que a gente chama de óxido anfótero. Nessa situação, ele apresenta-se como um óxido básico. Aqui é um óxido anfótero, cujo NOx do cromo, no caso, é mais 3. Quando o NOx do cromo passa a ser mais 6, ele tem o que? Nós temos o que a gente chama de um óxido ácido, né? Então, o aumento do NOx do metal aumenta o caráter ácido do óxido, né? Os óxidos indiferentes ou neutros são óxidos que não reagem com a água, nem com ácidos e nem com bases. Então, assim, os óxidos neutros não apresentam nem caráter ácido e nem caráter básico. São poucos os óxidos desta classe, né? Os mais comuns, quais são? O monóxido de carbono, o óxido nitroso e o óxido nítrico, né? São compostos gasosos moleculares formados por não metais, mas o fato de serem indiferentes ou neutros não significa que esses óxidos não possam participar de outras reações. No caso, o monóxido de carbono, por exemplo, queima com muita facilidade, né? Então, no caso aqui, quando ele em contato com o oxigênio, ele vai queimar, formando, no caso, o CO2, né? Então, a gente chama de reação de óxido-redução. Então, os óxidos duplos, mistos ou salinos são óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. Exemplo, o Fe2O4 equivale a FeO e mais o Fe2O3. O Pb3O4 equivale a 2 mols de PbO mais PbO2. Eles reagem como se fosse a mistura de dois óxidos. Exemplo, então nós temos aqui o FeO reagindo com ácido sulfúrico, forma o sulfato de ferro mais a água, né? O Fe2O3, quando reage com 3 mols de H sulfúrico, forma o sulfato de ferro, no caso 3, né? Forma o sulfato de ferro 3, né? O Fe2SO4 3 mais 3 mols de água, né? Somando as duas equações, nós vamos ter que a reação do Fe2O3, Fe3O4, né? Porque a soma dos dois aqui equivale ao Fe3O4, vai formar o quê? Com 4 mols de ácido sulfúrico, forma o FeSO4, o Fe2SO4 3 mais 4 mols de água. São sempre óxidos metálicos sólidos e de estrutura iônica. A nomenclatura preferida nesse caso é o que? É o Fe3O4, cujo nome é o tetróxido de triferro, né? Os peróxidos são óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo, no caso, a água oxigenada, né? O que é H2O2, né? Então, quando eu reajo Na2O2 com 2 mols de água, forma, nesse caso, 2 mols de NaOH, né? Mais a água oxigenada. O Na2O2 reagindo com ácido sulfúrico forma um sal, que é o sulfato de sódio, mais também mais a água oxigenada. A nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido, por exemplo. No caso aqui nós temos o peróxido de sódio, Na2O2. Os peróxidos são mais comuns. Mais comuns quais são? Peróxido de hidrogênio, quando em solução aquosa, se chama água oxigenada. Peróxido dos metais alcalinos, o Na2O2, o K2O2, entre outros, né? Peróxido dos metais alcalinos terrosos, BaO2, entre outros, né? Então, a solução aquosa de peróxido de hidrogênio recebe o nome de água oxigenada. O peróxido de hidrogênio puro é um líquido incolor muito instável que se decompõe rapidamente e espontaneamente, o que pode até ocorrer
de maneira explosiva, segundo a reação. Então lá, 2 mols de H2O2 formam 2 mols de água mais oxigênio, né? Quando lemos uma embalagem água oxigenada a 10 volumes, significa que temos uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio preparada em tal proporção que 1 litro de solução produz 10 litros de oxigênio na pressão de 1 atm e na temperatura de 0 graus, segundo a reação mostrada acima, né? A decomposição da água oxigenada é muito mais lenta do que do peróxido puro, mas é acelerada pela ação do calor e da luz. Assim sendo, ela deve ser guardada em frascos escuros e em lugares frescos. Essa decomposição também é acelerada por enzimas existentes em nosso sangue. Por esse motivo, quando colocamos água oxigenada sobre um ferimento, observamos uma efervescência e a liberação de oxigênio, que então age como bactericida. As bases também aceleram a decomposição do H2O2 e os ácidos, pelo contrário, a retardam. Na presença de redutores, a água oxigenada age como oxidante. Exemplo aqui, 2 mols de HI reagindo com água oxigenada forma 2 mols de água mais do que 1 mol de I2, né? Também como oxidante, a água oxigenada é utilizada no branqueamento de cabelos, fibras têxteis, papel. No entanto, em relação a oxidantes fortes, age como redutora, né? É o exemplo da reação da água oxigenada com 2 mols de KMnO4 mais 3 mols de ácido sulfúrico, formando K2SO4 mais 2 mols de MnSO4 mais 8 mols de água mais 5 mols de oxigênio, né? Os óxidos importantes, o óxido de cálcio, são óxidos que é o CaO, são óxidos que se comportam como se fosse formado por 2 outros óxidos do mesmo elemento químico, né? O óxido de cálcio, chamada de cal viva ou cal virgem, é um sólido branco que só funde em temperaturas elevadíssimas, exemplo, 2.572 graus Celsius. É preparado por decomposição térmica do calcário, né? Então a decomposição térmica do calcário forma o CaO mais CO2, apresenta as propriedades características de um óxido básico, reage com a água, formando no caso que uma base, né? Reage com a água, né? No caso aqui, formando no caso o hidróxido de cálcio, chamado de cal apagada ou extinta, é pouco solúvel em água, sua suspensão chama-se água de cal. Ou reage com ácidos, formando no caso cloreto de cálcio, né? Formando no caso o cloreto de cálcio, ou reage, no caso aqui, cloreto de cálcio, a reação, no caso aqui, do hidróxido de cálcio com o CO2 forma o carbonato de cálcio mais água, né? Tanto o óxido de cálcio como o carbonato de cálcio, o hidróxido de cálcio, absorvem o CO2 do ar. Quando sopramos na água de cal através de um canudinho, o CO2 contido no ar que expiramos irá turvar a água de cal, devido à formação do carbonato de cálcio, de acordo com a última equação acima, na qual nós mostramos, né? Então a reação aqui, ó, do hidróxido de cálcio com o CO forma o carbonato de cálcio, né, que precipita, né, conforme nós podemos observar aqui no experimento, né? Então, o óxido de cálcio e o hidróxido de cálcio são as bases mais baratas de que dispomos, por isso são muito usadas em construção civil, na produção de vidro, como inseticida, fungicida, na agricultura, na purificação de açúcares, óleos vegetais e sucos de frutas, na fabricação de tijolos refratários para fornos metalúrgicos e no tratamento de águas e esgotos. Outro óxido importante é o dióxido de carbono, CO2, que pode ser preparado pela queima do carbono ou de materiais orgânicos, como a madeira. No entanto, o CO2 é obtido usualmente como um subproduto de várias reações industriais, como, por exemplo, decomposição de carbonatos, né? A fermentação alcoólica na produção de álcool comum e de bebidas alcoólicas. No caso, o CO2 gasoso é dissolvido sob pressão nas águas gaseificadas e nos refrigerantes,
Ocorre, nesse caso, a seguinte reação. CO2 reagindo com a água, formando um ácido carbônico, H2CO3. Quando a garrafa é aberta, ocorre a reação inversa. O ácido carbônico se decompõe em água e CO2. O CO2 gasoso que escapa dá a efervescência característica das águas gasificadas e dos refrigerantes, né? Abaixo de 78 graus negativos, o CO2 torna-se sólido e é conhecido como gelo seco. Esse nome provém do fato de o gelo seco não derreter para formar um líquido, mas sim sublimar-se, passando diretamente do estado sólido para o estado gasoso. O gelo seco é usado em refrigeração e também para produzir fumaça em shows, bailes. Sendo um óxido ácido, o CO2 reage com a bases, formando, no caso, um sal, né? Ácido, né? Forma, nesse caso, um sal ácido. Então, fica como atividade para casa, atividade proposta, fica como tarefa, atividade proposta para construir, da página 46, a apostila 4A, parte B, apostila 4, parte B, atividade proposta, tarefa para casa, páginas 47 e 48, apostila 4, parte B.